Separei algumas sequências de terror absurdas que vocês não vão acreditar que existam. Tem para todos os gostos, desde aquele mais forte até aquele B tranquilo, anos 80, anos 90. Para você passar o tempo, eu sou o RRB que você está no Terror de Ruby. Witchboard 2, Estrada para o Inferno, a história dessa garota que aluga um loft, aqueles galpões, estúdio nos Estados Unidos. Para se livrar do namorado, ela quer percorrer a carreira de pintora, só que ela descobre aquela tabuleiro Ouija perdido em cima de uma lareira, começa a brincar, traz esse espírito feminino que possivelmente foi assassinado. É aí que coisas bem estranhas, bem bizarras começam a pipocar na nossa cara. É uma sequência fascinante. O primeiro filme já é muito bom, do finalzinho dos anos 80, né? Ele já traz uma boa dinâmica, uma boa história, esse consegue aperfeiçoar isso, traz uma protagonista melhor, muito bonita, a Amy Dolenz, que favorece com que a gente acompanhe cada cena, a história, a gente quer saber o que aconteceu com esse espírito morto, se é realmente uma mulher que perdeu a vida antigamente no loft. Você não precisa ter assistido o primeiro filme, caso tenha cair de paraquedas nesse segundo, coloca lá, você vai ter bons momentos de diversão. O único ponto negativo é o seu final meio corrido, em que eles explicam muito rapidamente um mistério que a gente estava desde os 10 minutos iniciais esperando pela resolução. A Amy Dolenz, eu esqueci até de falar no vídeo anterior, ela fez aquele filme de carrapatos que eu indiquei, o Chicks, esteve lá, esteve aqui, ela combinou com o diretor, vou participar do filme, mas nenhuma cena quente, nenhuma cena mostrando o corpo. Chegou 2 meses depois, os produtores falaram pro diretor, fez filme B, anos 90, anos 80, tem que ter cena quente. Obrigaram o diretor, mas o diretor manteve a palavra, não expôs a atriz a essas cenas, e por conta disso, cortaram ele do terceiro filme, da terceira sequência de Witchboard. Mas vale muito a pena conhecer, gosta de filme B, gosta de filme de invocação, mais do que uma parada essencial. Are you sure she didn't misspell it? Is that possible? Are you kidding? Silent Hill Revelação, essa sequência esperada e infame de Silent Hill saiu em 3D. Lembra a nova onda do 3D nos 2010? A cada 15, 20 anos eles trazem de volta essa onda. Ou seja, é tipo o It, daqui 5 anos vai estar o 3D de novo, Invocação do Mal 25 3D, e ninguém assiste essas porcarias nessa versão. E Silent Hill, vou falar pra vocês, assista, meu amigo. Todo mundo fala mal, é horroroso. Ele começa de forma espetacular, principalmente em sua camada gráfica, em sua camada visual, tudo efeito prático, gore jorrando. Depois ele se perde, a história, eles tentam trazer muita história. É sobre a garota, né, a filha lá do filme 1, que cresceu, e estão tentando trazê-la de volta a Silent Hill, um jogo de conspiração que a gente não se importa. O que a gente pega aqui é cada cena de terror, é cada cena gráfica. Então você vai perceber, 1 hora de filme você vai estar... 1 hora não, um pouquinho menos, 40, 45 minutos você vai estar pirando. Como que eu nunca assisti essa sequência? Quem fala que é ruim? Depois a obra se perde, mas fica um sabor positivo aí na boca depois de ter visto. Gostou dos jogos, gostou do primeiro filme também. Pode fazer uma parada certa em Silent Hill Revelação. Assista em 3D, se possível. Pega o óculos, uma TV antiga que eles não fabricam mais 3D e coloque. A Casa do Espanto 3, muita gente pedindo o original, a sequência. Eu já falei sobre esses filmes há muito tempo, até mais de uma vez. Esse terceiro fui assistir faz pouco tempo, lembrando que pertence a uma quadrilogia, tipo Critters, lembra? Criaturas? Então assisto um House, depois eu vou para Critters. Esse terceiro volume também pode ser assistido de forma independente, não tem nenhuma ligação com as obras anteriores. Lance Henriksen como protagonista, um policial que finalmente captura um serial killer, ele o coloca no corredor da morte para tomar um choque, vamos dar um choquinho lá, 1000 volts. O serial killer bate as botas, mas retorna num plano alternativo em formato de eletricidade para buscar vingança do nosso herói
e contra a sua família também. Você tá vendo essa trama, falando, não, já assisti uns 30 filmes assim no final dos anos 80 e início dos anos 90, é isso mesmo. Lembra Shocker? É a mesma história de Shocker, um pouquinho menos de rigor visual, de rigor em dinâmica e mais força para fazer cada cena, mais conteúdo chocante. Chocante no seguinte, na crueldade do nosso vilão ao atingir a família do Lance Henriksen. Quando eu vi esse ator, eu falei, Lance Henriksen no House 3? Como assim? Não entendi nada, mas foi algo positivo. Eles até tinham em mente colocar, né, um lançamento independente, não tem nada a ver com a franquia House, mas já que tem House, alguma coisa com casa, vamos colocar o House 3, que vai dar mais certo, vai dar mais sucesso, vai atrair um maior público. Foi um grande erro, porque se tivesse saído como o título original de Horror Show, que eu coloquei pra vocês, um filme independente, não conectado a nada, eu acho que hoje em dia seria muito mais conhecido, né? E por mais que a franquia House seja, aí tem um patamar destacado nos anos 80. He's a cut above the rest. The Horror Show. Terror no Pântano 2. Lembra que eu falei? Pode assistir de forma independente. Esse não, meu amigo. Você precisa ter assistido ao original. É uma sequência direta. Terminou o primeiro filme e começa o segundo. Eu não gosto desse tipo de escolha. Você se sente um pouquinho perdido. Porém, a trama de Hatchet, ela é tão simples, ela é tão tranquila, do Victor Crowley, que você consegue pegar sem perder quase nada. Eles trocam a protagonista. Eu acho que o nome dela é Daniela Harris, mas não tenho uma confirmação. Acho que é a Daniela Harris, que ela fez muitos filmes de terror lá nos anos 80 e 90, então uma homenagem do diretor Adam Green à sua persona, e mais do que isso, o Tony Todd repete seu papel da obra original com mais protagonismo. No primeiro filme ele tem 5 minutinhos de tela, aqui não, aqui ele tá, vamos participar da trama, vamos atrás do nosso monstro, a lá Jason, e tudo que você viu no primeiro filme em relação a humor, em relação a boa trama, atmosfera, perde tudo pela 50%. Não chega a ser ruim, é ainda uma sequência relevante, é uma sequência de respeito, porém o que você vai encontrar a mais é conteúdo gráfico, meu irmão. Opte, se você tiver coragem, se você estiver com o estômago em dia, pela versão sem cortes. É um negócio brutal. Além disso, eu vou trazer outro filme. Essas são duas opções aí para quem tem um estômago forte. E eles colocaram, eu vi essa história, jogaram no cinema, o pessoal pegou sem assistir, colocou, e depois de um dia assistindo as atrocidades do filme, cortaram. Não, pode devolver, não vou ficar exibindo isso no meu cinema não. Mas é tudo aquela violência que você não leva a sério, né? Estilizado, splatter, que você não consegue ver como um grau de realidade. Uma baita sequência. O Adam Green, que dirigiu também Frozen, vai ter essa franquia Victor Crowley. É uma quadrilogia, tô para conhecer o resto aí. Mas espero que no terceiro e no quarto eles subam um pouquinho de nível, cheguem mais perto daquela diversão do primeiro filme, que era demais. Adam Green's Hatchet 2. Frenzy Night, quando o sonho vira pesadelo, ou em seu título original, Sorority House Massacre 2. Estava um tempão procurando essa obra, uma sequência daquele filme dos anos 80, e também, assim como House, compraram os direitos. Vamos lançar como 2, mesmo sem ter nenhuma ligação. A maior ligação que ele possui é com The Slumber Party Massacre, que eles vão utilizar até uma cena do primeiro filme, uma sequência quase inteira, o seu final. Eu até não gostei disso. A direção é do Jim Wynorski, o nosso rei aqui do canal. Ele e o Fred Olen Ray do Cinema Quente. Vou trazer uma dobradinha, logo 2 filmes aí, pra te encher de prazer desse nome fantástico do cinema dos anos 80 e 90. Eu até tava vendo o time de atrizes, a gente às vezes vê uma outra relevante que pertencem aí ao cardápio de Wynorski, e fiquei chateado por não ver ninguém, principalmente Gayle Thackeray, como parte ali no elenco de apresentação. Porém, eu falei, não, ela tem outro nome, Gayle Harris. Procurei Gayle Harris no
no letreiro, na subida dos créditos, nada. O que eu vi era uma Gayle Robbins, e era ela, ou seja, ela atua como uns 500 nomes diferentes, mas sempre com um padrão de qualidade lá em cima, se é que vocês me entendem. É a história de universitárias que vão fazer essa casa fraternidade, alugam um lugarzinho que tem uma história ruim, uma história trágica em seu passado, e é nessa noite que as coisas vão voltar, vão vir à tona, o terror, o que aconteceu no filme anterior vai explodir de vez. A história é a seguinte: a produção foi do Roger Corman, lendário diretor e produtor nos anos 80. Eu acho, se eu fosse ser polêmico, que a jornada como produtor do Roger Corman em filmes B é até maior, dele como diretor. E ele estava com sua esposa, ia viajar para a Europa, né, partiu, e o Jim Wynorski chegou: a gente pode aproveitar um cenário, falou para a esposa dele. E ela respondeu: não vou falar nada pro Roger Corman, pega lá de graça, filma em 2 semanas, quando ele voltar a gente vê o que vai fazer. Voltou, apresentaram o processo, o filme completo para ele, ele ficou surpreso, falando: como você gravou isso daqui em 2 semanas? E aí foi a ideia: não, vamos comprar, esse filme tá muito bom para sair como algo independente, vamos colocar como Sorority House Massacre 2, que vai dar muito mais sucesso. Aqui eu acho sim que isso fez muito bem ao filme, diferente de House, mas as cenas é um prazer assistindo cada sequência de terror, é dedicação. Como que você grava em 2 semanas um filme com esse rigor, com cenas que hoje em dia você não encontra mais, mesmo em grandes produções? Gosta de cinema B, uma parada, meu amigo, você vai ficar com um sorriso no rosto do início ao fim, principalmente no final, que é aí que a obra pega o seu nível máximo de loucura entregue ao espectador. And my dad said that nut was somehow in league with the devil. Força Demoníaca 2, 976 Evil 2, sequência daquele trabalho do Robert Englund. Como diretor, o nosso Fred Krueger, eu ouso dizer que esse é um pouquinho superior, embora aquele seja um clássico também. E o Jim Wynorski vai trazer a mesma história do original com menos rigor, menos explicações. Telefonema do capeta, que está contaminando a nossa realidade. Um professor vai ser atingido, um camarada normal vai se tornar um serial killer para dar cabo aos planos caóticos de colocar um fim à nossa humanidade. Uma aluna perdida do homem vai meio que se inserir no plano para tentar: eu pertenço ao reino sagrado de Deus, vamos de qualquer forma tentar evitar essa grande catástrofe. O mesmo rigor de genialidade da obra anterior do Jim Wynorski tem uma sequência de carros que você jamais vai se esquecer. Você vai ficar se perguntando como que eles gravaram isso naquela época com tão pouca grana e explosões. Tem a Bridget Nielsen em uma participação especial. Lembra a esposa do Drago lá do Rocky 4? Fez filme com o Schwarzenegger, teve caso amoroso com o Schwarzenegger, foi casada com o Stallone. Ela tá durante 5 minutos no filme. Eu não percebi, jamais vou me perdoar por isso. Chegou a subida dos créditos finais, eu vi Bridget Nielsen, falei: será que é ela? Aí depois eu fui pesquisar e vi que ela tava lá 5 minutinhos, moça lindíssima, numa loja de ocultismo, e eu meio que perdi, não percebi no momento que ela foi exibida, né? Mas a história é a seguinte: ela tava se divertindo com o Jim Wynorski na piscina, brincando, e bateram uma aposta: se você ganhar de mim em tal jogo de adivinhação, o Jim Wynorski falando, eu fico de empregado para você durante uns 2 dias sendo humilhado, e se você perder, você trabalha em uma cena no meu novo filme. E ela perdeu e acabou se inserindo nessa trecheira do bem. É até ruim falar trash, é um filme B, muito, de uma qualidade bem elevada. Outro ponto de extremo entusiasmo no Jim Wynorski, o que ele faz? Ele pega aquele clássico, como é que chama? It's a Wonderful Life, do Frank Capra, dos anos 40, com o Jimmy Stewart, e A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero. As garotas estão assistindo o filme na televisão e uma delas vai ser teletransportada para dentro dos filmes. E o filme começa com a obra do Frank Capra, natalina, tranquila, e se transforma em A Noite dos Mortos-Vivos. É um negócio demais, cara. Demais. Foque nesse momento, principalmente para quem gosta de um cinema clássico, seja o natalino ou mesmo de terror do George Romero. Mas é uma parada aí especial. Nos anos 90 passou no Cine Trash, né, da Band. Quando eu estava confeccionando a lista, eu percebi lá a data especial. Então muita gente conhece aqui no Brasil, muita gente teve o prazer, a honra de conhecer essa grande obra.
Warlock 2, o Armageddon. Julian Sands retorna no seu papel, maior papel de sua filmografia, com toda certeza, no auge de sua beleza. Meu irmão, cada plano no Julian Sands, até você aí, homem hétero, vai balancear um pouquinho, o homem tá incrível, e a trama vai se separar em duas instâncias diferentes. O Julian Sands, o Warlock, o bruxo, retornando atrás de algumas esmeraldas para trazer o Armageddon, então ele vai ter contatando pessoas sempre com muita maldade, é uma maldade quase doce, a forma como ele elimina as pessoas, e a parte de menos relevância, de menos qualidade, em que guardiões estão se preparando para enfrentá-los, porque esses guardiões possuem as duas últimas esmeraldas, joias, chame como pedra sagrada, chame como quiser. Eventualmente nós vamos ter, claro, esse grande embate. Destaque para as sequências criativas de ataques do Julian Sands e a história de bruxo, né? Retornando, eles pegam a obra original e preservam a história, fazem a mesma coisa. Eu sempre amo isso. Pega o filme, deu certo, o original, faça o mesmo modelo, faça mais ou menos a mesma história, acrescente um negócio aqui, tire ali, mas o resultado sempre vai gerar algum entretenimento. Você jamais vai ver algum fã de Warlock virando o rosto para essa segunda sequência. Tem o terceiro que eu não assisti ainda, que é bem pouco conhecido, final dos anos 90, e não traz o Julian Sands. Mas aí, gosta do ator, gosta de Warlock, meu amigo, que bruxo do capeta. Ride's over. Wolf Creek 2, vamos retornar ao deserto australiano, percorrendo a jornada nada agradável de um serial killer que captura pessoas aleatórias, turistas. Ele tem um probleminha com turistas, ele não gosta de ninguém que visita a Austrália. E nós vamos ter uma abertura especial que traz até certo nível de empatia pelo vilão, e depois ele volta com suas maldades que a gente conseguiu consumir no filme de 2005. Você pega toda a violência, todo o gore da obra original e multiplica por 10. É um negócio que jamais vai sair da sua cabeça. Eu falo o seguinte, assim como o Terror no Pântano, você vai procurar pela versão sem cortes. Quando você opta por assistir esse tipo de filme, pega a experiência mais grave que você vai ter, mas vá bem preparado. O que eu falei de Terror no Pântano, por mais que seja uma violência maior naquele filme, aqui é mais pesado porque as cenas remetem mais à realidade, então a gente se sente mal pelos personagens. A primeira metade é o Wolf Creek, a segunda metade, meu irmão, é o seguinte: ele vai misturar A Morte Pede Carona com o Massacre da Serra Elétrica 2. Tudo que eu tenho para falar para vocês. Uma franquia que vai elevar aquele nível de adrenalina, vai trazer um pouquinho menos de realidade da obra original. O resultado é sucesso, o resultado é um grande filme. Agora eu preciso assistir a série, que saiu um pouquinho depois dessa segunda versão. What the bloody hell are you buggers doing out here? O Homem nas Trevas 2, uma obra mais recente que ninguém pediu, mas claro, ninguém vai virar o rosto. O original lá com o Stephen Lang já é incrível, ele retorna no papel do cego do mal ou do bem nesse filme, porque é uma história de redenção. Ele tem uma filha, ou adota uma filha, a casa estava sendo queimada, ele salva ela, a família meio que morre depois, ele passa a cuidar durante vários anos, até a gente se sente perdido. O que está acontecendo? O filme original, esse vai acontecer antes do original ou depois? Somente na subida dos créditos você vai entender qual é a relação temporal, que eu não vou falar para vocês, porque eu quero que vocês se sintam tão perdidos quanto eu na experiência, e alguém vai lá tentar recuperar aquela garota. A gente vai entendendo as motivações, tem um grande plot twist na metade, que depois se transforma no que a gente estava pensando. Então eu fiquei, nossa, que genial que eles fizeram aqui. Depois, não, eles vão voltar pro início do filme de novo. É uma experiência super dinâmica. É um filme que eu ouso falar fraco. É fraco a história, muitos buracos, o Stephen Lang, o seu personagem do cego é completamente deturpado, mas você assiste, você consegue gostar das sequências, ele traz mais as cenas de ação, mais cenas de violência do que a obra original, né? Mas se você gostou, eu não vou falar que assista, se você amou o primeiro filme, se você tá com um tempinho livre, coloque aí, que é um filme de ação com terror, coloque que talvez vá te trazer bons momentos de tensão e umas cenas de ação bem coreografadas.
A Profecia 3, O Conflito Final. Tô recomendando só filme legal pra vocês. Até o anterior foi mais fraco, mas dá pra assistir. Esse eu achei bem abaixo da expectativa. Só recomendo pra quem é fã, muito, muito fã da franquia A Profecia. Tem o Sam Neill como protagonista, grande ator no seu início de ascensão ao estrelato dentro do cenário britânico e posteriormente hollywoodiano. Mais ou menos na mesma época, ele iria fazer o Possession, aquela obra do Zulawski incrível, e nos anos 90 teve o Jurassic Park, né? Que eu não gosto do Sam Neill naquele filme Jurassic Park. Eu gostaria muito mais de ter visto o Bill Paxton no Jurassic Park do que o Sam Neill, mas é um ator que eu aprecio, e é a história do Damien mais velho, 32, 33 anos, está num alto padrão ali de vida, no alto posto do governo, e vai tentar controlar a humanidade, assim como o Warlock 2 tem um grupo de meio que de guardiões, de padres que sabe do plano e vai tentar impedir de qualquer forma. Só que o Warlock 2 faz isso de uma forma competente. Aqui é de uma forma bem entediante. A gente não se importa muito com as resoluções, embora elas acompanhem o filme anterior, né? O filme anterior deixa as pontas todas bem destinadas mesmo para o que nós vamos ver nesse filme. Só faltou ali um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de cuidado nas sequências de terror. Eu não quero ver sequência com animal, eu quero ver sequência do Damien trazendo suas maldades, tá muito bom. Até trouxeram um ator bom, aproveitem isso. Então vá com cautela, vá com calma, vá não esperando muita coisa, que talvez você se divirta por uns 5 segundos. Tô chutando alto. Mr. Damien Thorne is our new ambassador to the Court of St. James. Damien Thorne. Terminamos, vá diretamente nessas duas opções. Você quer mais sequências inéditas que você não assistiu neste vídeo? Tem aqui, ó, maratona, 50 sequências de terror. Embaixo, um dos meus primeiros vídeos que eu fiz, trouxe 6 ou 7 sequências também incríveis. Muito obrigado por ter assistido. Vejo todos vocês daqui a alguns dias.